Beleza, gente? Vamos continuando aí com as nossas nomenclaturas de hidrocarbonetos, tá? Então, essas são aulas um pouquinho maiores, assim, porque tem muito detalhe, mas o bom é que essas nomenclaturas que a gente está vendo, essas regras de nomenclatura dos hidrocarbonetos, vão servir para nos ajudar depois em todos os outros compostos orgânicos, tá? Então, assim, ó, te esforça bem para entender isso agora, que depois são só complementos que vão acontecendo, tá? Então agora, antes a gente viu, todas as outras são para cadeias, são para hidrocarbonetos normais, que não são cadeias ramificadas. Agora a gente entra então nas cadeias ramificadas, que são cadeias carbônicas que possuem ramificações, né? Então isso muda um pouquinho a nomenclatura, certo? Vamos dar uma olhada nisso daí então. Então, aqui a gente tem essa cadeia carbônica. Né? Então, primeiro ponto, ela é uma cadeia ramificada. Né? Como que eu sei que ela é ramificada? Porque ela possui 3 extremidades com carbono. Se ela fosse uma cadeia assim, ó, ela seria uma cadeia normal, que não é ramificada, porque ela possui só 2 extremidades com carbono. Então, ela é ramificada. Então, a primeira parte para dar o nome de uma cadeia ramificada é tu tem que separar a cadeia em 2 partes. Primeira parte, a cadeia principal, e a segunda parte, as ramificações. No final de todas as nomenclaturas, eu vou colocar um resumo no quadro para vocês, tá? Dessas cadeias ramificadas, certo? Então, se não gravar alguma coisa agora, no final da aula vai ter um resumão, beleza? Então, tu tem a primeira coisa para fazer, achar a cadeia principal. Primeira regra para a cadeia principal, tem que ser a sequência com maior número de carbonos. Então, se eu partir dessa ponta aqui para cima, quantos carbonos ficam? 3 carbonos. Então, tem uma sequência de 3 carbonos. Se eu partir dessa extremidade até essa, quantos carbonos são? 4 carbonos. Então, essa daqui é a nossa cadeia principal, tá? É a sequência com maior número de carbonos, tá? Poderia ser essa daqui também, daria a mesma sequência, 4 carbonos, tá? E essa parte que está saindo da cadeia principal é a nossa ramificação. Se tu fizer isso, dificilmente tu vai errar, tá? Por exemplo, nessa outra aqui, qual que é a cadeia principal? Cadeia principal é a maior sequência de carbonos, né? Então, aqui, partindo dessa ponta, se eu conto aqui para baixo, dá quantos carbonos? 4 carbonos. Se eu conto em linha reta, 4 carbonos. Se eu conto para cima, 4 carbonos. Mas eu posso começar essa contagem de qualquer extremidade para qualquer extremidade. Se eu começar aqui embaixo e ir até aqui essa outra ponta, dão quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha cadeia principal aqui é essa parte. Ah, senhor, mas é torta. Não tem problema. Banana também é torta, tá? Então, 5 carbonos. O que está saindo aqui dessa cadeia principal são as ramificações. Certo? Então, sempre que a cadeia for ramificada, a primeira coisa para fazer, separa na cadeia a cadeia principal e as ramificações. O que são as ramificações? São esses grupos de carbonos que estão saindo da cadeia. É como se fosse assim, uma árvore tem um tronco e os galhos que saem desse tronco. Os galhos são as ramificações. Ah, então, que são essas partes de carbono. Próximo passo, qual é? A gente dá nome para essas partes, né? O da cadeia principal, a gente já sabe dar um nome, que a gente aprendeu antes. Quantos carbonos tem essa cadeia principal? 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4 carbonos, met, et, prop, but. But, vou escrever embaixo. Então, essa cadeia principal, but, não tem ligação dupla, AN, e é um hidrocarboneto. A cadeia principal, o nome dela é butano. E agora o nome da ramificação. Quantos carbonos tem essa ramificação? 1 carbono. Prefixo para 1 carbono,
MET. E todas as ramificações, que também são chamadas de radicais, recebem no final o sufixo -il. Então, o nome dessa ramificação é metil. Tá? Agora eu tenho que juntar esses dois nomes para dar o nome dessa cadeia carbônica, né? Então, a gente aqui também usa aquele artifício da numeração da cadeia principal, né? Essa cadeia principal tem 4 carbonos, esse vai ser o carbono número 1, esse vai ser o carbono número 2, esse vai ser o 3 e esse vai ser o 4, porque essa extremidade é a mais próxima da ramificação. Certo? Então, agora eu junto isso e dou o nome do composto, né? Vamos ver se vocês vão entender o nome. Olha só. 2-metil-butano. 2-metil-butano. Analisa para ver se tu entendeu a lógica do nome. Por que que é 2-metil? Porque no segundo carbono da cadeia principal, tu tem a ramificação. E essa ramificação é o metil, que é um carbono só ligado. E isso tudo, essa parte aqui do nome, ela se refere à ramificação. E essa outra parte do nome é a cadeia principal. Né? Então é uma cadeia principal com 4 carbonos, ó, but. E nesses 4 carbonos, no segundo carbono, tem uma ramificação, que é o metil. Mete um carbono só ali. Tranquilo? Muito difícil? Certo? Então essas são as cadeias ramificadas. Essa daqui, como é que ficaria? Mesmo procedimento. Primeiro vamos dar o nome da cadeia principal. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5 carbonos. É o pente, é o pente, é o pente. Met, et, prop, but, pente. 5 carbonos. Então, a cadeia principal é pentano. Por que o AN? Porque só tem ligações simples. Por que o O? Porque é um hidrocarboneto. Nome dessas ramificações. Essa ramificação tem um carbono. Então, o nome dessa ramificação é metil. O nome dessa outra ramificação também é metil. Met porque elas só têm um carbono e todas as ramificações acabam em il. Próximo passo, tem que numerar essa cadeia, né? Então, qual dos carbonos vai receber o número 1? Tempo. Quem vai receber o número 1 vai ser esse carbono aqui. Esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Mas, senhor, pelo amor de Deus, por que que vai ser esse daqui? Porque essa extremidade é a que está mais próxima da ramificação. Se essa extremidade, a ramificação, ela aparece no terceiro carbono, certo? E nesse lado, a ramificação aparece no segundo carbono. Então, prevalece sempre a extremidade mais próxima da ramificação, certo? Então, esse é o segundo carbono e esse é o terceiro, tá? Agora é só juntar tudo isso para darmos o nome. Vamos ver se vocês vão me entender, tá? Olha só, 2,3 de metilpentano. Vamos tentar entender esse nome aí. Por que que é pentano? Porque a cadeia tem 5 carbonos. Não tem ligação dupla. Perfeito. 2,3 dimetil. Se tem 2 números, é porque tem 2 coisas. Uma dessas coisas está no carbono 2 e a outra está no carbono 3. O que que são essas coisas no segundo e no terceiro carbono? São metil, uma ramificação com um carbono, né? Por que que aqui ele escreveu dimetil? Porque eu tenho 2 metil. Tenho um metil no 2 e o outro metil no
terceiro carbono. Então aparece dimetil. Ô professor, e se tivesse 3, trimetil? 4, tetrametil. E assim sucessivamente. Ok? Então, fica os dois números e o dimetil. Certo? Então, essas são as nomenclaturas das cadeias ramificadas. Tem que achar a cadeia principal e separa as ramificações. Correto? Mais exemplos. E aí, gente, vamos lá com mais exemplos, então, dessas cadeias ramificadas. Né? Aqui eu botei um exemplo para a gente fazer o nome e aqui eu dei o nome de uma cadeia ramificada e a gente vai fazer a fórmula, certo? Vamos seguindo, então. Primeiro passo, escolher a cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia com maior número de carbonos, certo? Então, vamos lá. Se eu começar dessa extremidade aqui para cima, 3 carbonos. Se eu ir reto, 6 carbonos. Se eu ir para baixo, 6 carbonos. Opa, 5 carbonos. Então, por enquanto, essa em linha reta é a cadeia com maior número de carbonos. Se eu começar nessa ponta e até aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! As duas têm a mesma quantidade de carbonos, 6. E aí, senhor, como é que eu vou fazer nesse momento? Muito simples, o professor te dá a solução. Né? Quando tu tiver duas cadeias podendo ser a principal, tu vai escolher a que tiver o maior número de ramificações. Tá? Que nesse nosso caso, a cadeia principal tem que ficar esta aqui. Por quê? Porque se esta daqui ficar a principal, isso daqui de baixo é uma ramificação, porque está saindo carbonos da cadeia principal, e essa parte aqui de cima também é uma ramificação, porque está saindo carbonos da cadeia principal. Se nós tivéssemos escolhido essa outra, isso tudo seria uma ramificação. Então, a outra com 6 carbonos teria apenas uma ramificação. Como essa principal tem 2 ramificações, ela é a cadeia principal escolhida. Certo? Segundo passo, numerar a cadeia principal. Como ela tem 6 carbonos, eu então vou numerar eles de 1 a 6. Qual das duas extremidades recebe o carbono number 1? Recebe o carbono number 1 a extremidade mais próxima da ramificação. Então, essa extremidade já é a mais próxima desta ramificação. Então, esse vai ser o carbono número 1, esse o carbono número 2, esse o carbono número 3, o carbono número 4, o carbono número 5 e o carbono número 6. Certo? Próximo passo, dar o nome da cadeia principal e das ramificações. Essa cadeia principal tem quantos carbonos? 6 carbonos. Então, hexa, prefixo para 6 carbonos. Ela não possui ligação dupla nem tripla, AN, e é um hidrocarboneto. Então, o nome da cadeia principal, hexano. Hexano, certo? E agora as ramificações. Essa ramificação tem um carbono, que é met, e as ramificações acabam em il, metil. Essa ramificação tem quantos carbonos? 1, 2 carbonos. Et. E é uma ramificação, então é o etil. Certo? Se tivesse 3 carbonos, propil. E por aí, vil. E por aí vai. Certo? Agora, a gente junta esses todos nomes para dar o nome dessa cadeia carbônica. Então, vamos lá dar o nome desta cadeia carbônica com as ramificações. Tá? Então, vai ser 3-etil, 2-metil, hexano. Certo? Sor, por que o etil veio escrito antes do metil? Porque quando a gente dá o nome para a fórmula, as ramificações elas são escritas em ordem alfabética. Então, o E vem antes do M, né? Então, aqui é o etil e aqui é o metil. Certo? Então, 3-etil, 2-metil, hexano. Tá? Tem que botar os números na frente. Né? Porque, por exemplo, se esse metil tivesse aqui, ó,
daí ia ser 3, 3, porque daí os dois estavam no terceiro carbono e assim sucessivamente. Tá? Essa aqui, te dei o nome, quero que tu me diga a fórmula, certo? Por onde que eu começo? Se eu tenho nome, começa sempre pela cadeia principal, certo? Essa cadeia principal está escrita o quê? Pente 1-eno. Na aula passada, pente 1-eno. Pente são quantos carbonos? 5 carbonos. O que significa esse 1-eno? O eno significa que tem a ligação dupla. E ela está em qual carbono? No primeiro carbono desses 5. O que é esse 3-metil? Esse 3-metil é a ramificação. Certo? Então, vamos fazer essa cadeia. Ela tem quantos carbonos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pente 1-eno. Então, no primeiro carbono, eu tenho a ligação dupla. Os outros, né? Só ligação simples. Pente 1-eno já está aqui. 5 carbonos. No primeiro carbono tem a ligação dupla. Agora é só botar a ramificação. A ramificação vai estar em qual desses carbonos? Vai estar no terceiro. Então, primeiro, segundo, terceiro carbono. Aí, se quiser botar para cima ou para baixo, aqui eu vou botar para baixo. A ramificação vai estar aqui. E essa ramificação é com quantos carbonos? Mete um carbono. Aí. O que falta? Só completar com hidrogênio. Aqui é H2, aqui é H, H2, H3 e aqui é H3. Tá aqui. O 3-metil, essa é a ramificação, né? Ligado no pente do 1-eno, no pente 1-eno. Certo? Aqui eu dei mais 2 exemplos para vocês de nomenclaturas ramificadas. A nossa próxima aula vai ser as nomenclaturas dos aromáticos, né? Do benzeno. A gente não falou nada sobre isso ainda. Ele é um hidrocarboneto, então ele também tem uma forma de dar um nome. Certo? A gente vai ver na próxima aula. Agora, no próximo quadro, vai estar o resumo de como a gente dá, então, essas nomenclaturas das cadeias ramificadas. Ok? Feito, pessoal. Beijo para vocês. Bom estudo, certo? E qualquer coisa, estamos por aí. Grande abraço.